Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 24 de julho de 2024. Mais uma dessas sequências numéricas gerando aqueles portais que eu já expliquei lá no início. Aula de número 10 do nível 1. Chegamos à aula de número 10. Começamos há tão pouco tempo esse nosso novo nível, mas já estamos na aula de número 10. Vamos então às nossas prévias para que nós possamos nos concentrar e nos ambientar com toda essa energia que já se encontra aqui à nossa volta, à volta de vocês, à volta de todos nós. Não se iludam em achar que quando você para ver um vídeo que não seja o meu do canal, qualquer vídeo desses que possa ser construtivo para a sua existência, que você para ler um livro, em geral, e aí estão aqueles projetos que são programados, porque muita coisa não é, há seres à sua volta. Porque essa dúvida já surgiu em alguns dos nossos inscritos e foi perguntado para mim por fora, porque a pessoa, inclusive, não teve coragem de perguntar no canal, isso acontece muito, eu compreendo, que ela achava engraçado que eu falasse sobre o ancoramento, sobre as energias, sobre os seres, como se a energia que estivesse aqui também estivesse lá. Pode nem ser a mesma, mas, em geral, os seus mentores, mestres, amparadores, reveladores, os seres das ordens, conselhos, os postos que trabalham conosco nos mesmos projetos, eles preparam a gente, eles preparam o ambiente. Pode ser que, eventualmente, você faça algo dentro daquela camada do inusitado que eu falo tanto para vocês. Mas essa energia, sobretudo quando você se prepara para uma aula, se programa para coisas que são habituais, por isso que eu falo tanto do ancoramento, da respiração, da meditação como algo habitual, porque outros seres do seu projeto, do seu bem viver, do seu bem querer, do seu melhorar, começam a trabalhar com você. E assistir às suas aulas, as aulas que você dá, as aulas que você estuda, ler com você o livro que você lê, mas você projeta aquilo na sua mente. Muitas vezes você projeta e abre-se uma enorme arquibancada à sua volta, porque você fica elucubrando, conjecturando, duvidando o que é saudável, comentando internamente, comparando, e diversos seres acompanham a gente. Como agora, essa energia que já está aqui, sendo trabalhada por esses seres. E muitos daqueles pedaços do ancoramento que eu vou citando ao longo, já estão acontecendo muito antes da minha citação. Vocês acham mesmo que eu consigo ser mais rápido com as palavras do que eles no nível quântico? Do que eles entrelaçados energeticamente? Muitas das vezes sou eu que já estou recebendo o rebote, o retorno daquilo que já se deu, daquilo que já ocorreu. Eventualmente pode estar um pouco mais próximo à minha fala do ocorrido, ou o ocorrido da minha fala, mas eles estão antecipando, em geral, algumas coisas, quando não, quase tudo. E nesse processo de antecipação, vamos então respirar, focando aqui na mente e no coração. Volta a calma, tranquiliza. Esquece um pouquinho a vida normal, a vida cotidiana. Durante muito tempo eu falava, esquece os problemas. Não é só problema, gente. A gente sabe que a vida das pessoas não é só problema e não foca nisso. Não se martiriza com essa lógica que muita gente repete de que minha vida é só dívida, minha vida é só desgosto, minha vida é só problema. Não é. Não se permita. E se por acaso, se porventura estiver ou esteve nesse caminho, cocrie, plasme, sai dessa onda. Não se permita abraçar pelas dores, sofrimentos, mágoas, aquilo tudo que a gente tenta isolar e eliminar de vocês.
Então, foco na mente e no coração. Pineal e chamatrina. E vamos inicialmente aquela respiração de 17 segundos. Inspira. Retém. Permita que essa energia trabalhe dentro de você, alongando o seu metabolismo mais profundo, permitindo que a sua célula respire, se nutra e elimine aquilo que não serve mais a ela, que consequentemente será a sua eliminação de algo que não te serve. E use o diafragma e o período na expulsão desse ar. Você pode, com o tempo, inclusive, fazer um alongamento da inspiração, como nós fizemos, ó, e alongar também a respiração de saída. Alongar também a expiração, ainda que com força, tentar fazer com que esse processo não seja robótico, seja comandado por você. E na sequência, depois de você eliminar aquilo que não te serve mais, volte a realizar novos ciclos, ainda que menores, mas comandados, em que você passe a contar com os dedinhos mentalmente, como você preferir. Coloque cronômetro, coloque no celular, ao seu bel prazer. Olhe o ponteiro do relógio, que vai marcar os segundos. Quem não olha ponteiro, olha lá a contagem, que pode estar em algum lugar. Coloca para dentro essa energia quintessenciada, que não vem das mãos do Criador, não. Que vem das mãos dos seres coligados a você. Que não vem também do paraíso, que vem daqui dos seres à sua volta, da erraticidade, dos seus projetos, dos seus planos. Estou para trazer uma palestra sobre o Espiritismo, que vai ser uma novidade, que fala sobre essas coisas tão interessante. E eu agora vou poder trabalhar com essa nova palestra sobre o Espiritismo. E eu já falei sobre o Espiritismo lá atrás. E tirei, porque eu achei que estava muito ultrapassado. E agora a gente se atualizou sobre o Espiritismo. Eu acho que vocês vão gostar muito. Mas inspira. Vê agora a mensagem do Espiritismo, a ideia, porque eles estão aqui comigo, porque ainda agora eu estava construindo esse material, e eles devem ter ficado para esse próximo momento. Então, coloca para dentro coisas boas, coisas belas, e cocria aqui, ó, na sua tela mental, na frente da sua pineal, o seu plano, o seu projeto, a sua meta para médio e longo prazo. E essa energia entra em você e você expulsa. Comandando agora a saída não só daquilo que não te serve mais, como painéis, elementos, energias, mas foque na saída do abandono, na exclusão de mágoas, rancores, fobias, medos, orgulhos, raivas, junto de gaiolas, pactos, votos, de dispositivos ubralinos, chips, implantes, miasmas, cadeados e tudo mais que não te pertence nessa existência. Vamos a Adonesh. E lá na borda do Prata Vonal, em nome dos queridos guias, amados mestres, toda a nossa enorme família estelar, Anhotactem e Mithan-El vão nos oportunizar a energia Almara, que atravessa o portal Havana Shantar e vai ter com os filhos paralíticos Micá, Metraton, Emanueles e Starré. Deles, as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a Grande Fraternidade Branca. Delas, as demais ordens Melquisedeque, Lanadek, Gornandek e Vornandek.
Das ordens aos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Dos comandos às naves de Iaberon, de Iaberim, Autolongron ou Esferon, Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares, Ramatiz e Iroco. Naves enormes, que eu expliquei recentemente também nos comentários já do canal, para uma pergunta interessantíssima de um inscrito nosso, de uma semente nossa, que fez uma daquelas perguntas que a maioria não tem coragem de fazer. Essas naves são enormes. Não dá a sensação de que você está em nave. Não gera nenhum problema. E essas naves estão aqui agora, próximas de nós, algumas nem tão próximas, algumas muito próximas. E elas se aproximam ainda que em outras dimensões, trazendo essa energia Omara e distribuindo-a aos comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Arkel, Jaguar, Pantera Negra, Astar Niolin II. Todo comando Panther chega com Pantera Negra. E ele abre enormes círculos concêntricos à nossa volta, com todos os seus felídeos, e à volta deles, nossa equipe de dragões. E a energia Omar é entregue aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam com pajés, caciques, druidas, quilombolas, celtas, gnósticos. Falando em druidas, nessa palestra sobre espiritismo, vamos falar muito sobre druida, muito sobre o método Druid, porque Allan Kardec foi um desses arquidruidas, como vários que eu vou trazer para você e você vai entender. E com eles aqui agora, juntam-se aqui também astecas, maias e incas, toltecas ou mecas, povos do antigo Império Rama, atlantes lemurianos, hiperbóreos e povo de Mu. Todos eles iniciam atuações específicas em nós, girando por esses círculos concêntricos onde nós estamos. E a energia Omar é entregue a Chuveludo e Maria Padilha Rainha. Está chegando também a palestra de Maria Padilha Rainha, na festa dela, em que vou abordar o trono Maria das Estrelas. E eles montam o nosso mercado de proteção coletivo, vinculados às nossas tronqueiras, abre-se uma enorme redoma dourada, estamos todos nós protegidos, e lá no centro desses círculos concêntricos estamos nós, montando o nosso mercado de proteção local, nosso gongá, com nossos elementos, símbolos e imagens. E nos ligamos a Gaia, Ista, Pachamama, Nanamburuquê, saudando uma vez mais Pandora, sobre quem abrimos um estudo à parte dentro do clube de membros. Saudando aqui também os recém-chegados do clube de membros, alguns irmãozinhos nossos, sementes, que se juntaram a esse grupo de estudos. E o nosso anfiteatro que aumenta, é um anfiteatro do canal e uma salinha de aula do clube de membros. Como eu falei para vocês que seria, como eu antecipei que seria, mas ainda assim, o anfiteatro está bem maior do que eu imaginava. A salinha está dentro dos padrões. Mas está de acordo com o que trabalhamos aqui, com um grau de especificidade, com a ausência de popularidade que esse assunto provoca e mexe. E assim deve ser. Nós não temos expectativa de que mude tão próximo, tão rápido. E solicitamos aos 7 dragões Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica com cristal
com o cristal orgânico Astrastone até as solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, ancorando no chakra básico, ascendendo de lá as duas serpentes douradas do Kundalini, que sobem até o chakra cardíaco, chama trina, ligando o motor toros, ascendendo até a sua pineal, encontrando a parcela de energia humana que ali se encontrou até agora, aguardando para essa simbiose quântica, ampliando suas memórias interestelares e abrindo sua mente. Essa energia exuda pelo chakra da coroa e abre a sua enorme malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shiva, o Shiva, um cara. Jai Jai Shiva, o Shiva, um cara. Hareum, 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 cara. Hare Hare, Hare Hare, Om, cara. Assim é. Assim está feito, aula de número 10. Chegamos à 10ª aula, já do próximo nível, que é o nível 1. A gente fala hoje especificamente sobre Namarém, o 7º quadrante. E para você se lembrar, a aula de número 9 eu falei de Shiva Ramaku, lembra? E foi na aula de número 8 que eu falei sobre essas divisões. E eu até coloquei elas aqui embaixo para você lembrar. Mas ela está melhor explicada nessa aula de número 8, desse nível 1. Quando a gente tratou do quê? Quando eu falei dos quadrantes, e eu falei que o primeiro é Sanjera Onera, e aí dei mais informações sobre cada um deles. O segundo, Adara Ínfore. O terceiro, Atemar Galaram. O quarto, Zater Galame. O quinto, Teone Poc. O sexto, Nara Teflus. E esse, Namarém, é o 7º quadrante em que você se encontra. É dentro desse quadrante de Nébadon que você tem o cluster de Naos e o que a gente chama de quadrante teta ou universo teta ou área teta dentro de Naos. É dentro de teta que está o seu sistema solar, na verdade o seu sistema de Satânia e a sua galáxia Via Láctea e, por conseguinte, dentro dela o sistema solar. Falei só algumas partes, tá? Nem dividi em setor maior, setor menor, porque já trabalhamos nessa aula e ela vai chegar de novo quando a gente falar de hierarquias siderais. Vamos lá, esse 7º quadrante ele tem algumas especificidades, tanto que ele gera isso aqui, ele é um gerador de desafio estelar. E aqui está você, caminhante do tempo, de novo com a marcação temporal, mas com outras marcações importantes aqui, cheio de ideias temporais, se você observar bem, em busca de uma luz, do seu projeto, da sua ascensão, da sua verticalização. Então, esse quadrante Namarém, com Naosh no ponto inferior, e dentro dele, Teta, como eu já coloquei aqui e repeti, né? Esse setor de Namarém, esse quadrante, é o setor com maior dualidade e matriz de controle positiva que foi adulterada pelos arcontes, e nós já vimos isso. Arcontes esses que podem ser aqueles do universo de Arcones, de Saratem. Arcontes esses que podem ser os oriundos do Brahmaloka, os anjos clones, e tudo isso nós já vimos também. Eu sempre procuro relembrar para você poder fazer essa associação de ideias, porque foi assim que eu aprendi, foi assim que eu estudei, foi assim que eu tive dificuldade com isso. Cada vez que eu rememorava, me permitia até uma hora gravar e falar muita coisa para vocês aqui, já sem estar lendo. Sem estar lendo. É o quadrante mais isolado e mais pesquisado, pois o índice de retorno, a gente já falou um pouquinho sobre isso, no prazo determinado pelos anciões, os anciões dos dias, dos eu sou para as mônadas, é de 18%. Tá? Então, é o índice de retorno
do fractal para a alma, da alma para o espírito, do espírito para o eu sou, e do eu sou para a mônada, que costuma ser maior em outras localidades. Ele é baixo aqui, em 18%. O que acontece? Nesse meio do caminho, infelizmente, muitos demoram muito mais do que o programado para retornar. E quando eu falo sobre demorar muito mais, ilustra para você de novo aquilo que eu venho insistindo há algum tempo, do inusitado. Existem projetos, programas, mas muita adequação. Há muita intercorrência. Então não está tudo sob controle. Até porque o simples fato de você poder vir a ter livre-arbítrio, você poder modificar alguma coisa, lembra da história das duas câmaras? Você poder não receber a voz dos deuses e replicar de maneira idêntica, ou ainda você conseguir perceber que o que está chegando para você é uma inspiração, é uma intuição, ou que chega o que você busca do seu mentor, da sua alma, do seu espírito, saber lidar com aquilo. Então isso gera o inusitado. Então esse retorno, ele é muito menor do que a média. Onde o desafio para uma mônada e os seus filamentos, ele é motivador. Quais são os filamentos das mônadas? Os eu sou, que eu acabei de falar aqui. Quais são os filamentos dos eu sou? Os espíritos. Tá? Já que representa, isso é motivador porque ele representa uma busca pela capacidade cocriacional. Mas peraí, professor, isso não é papo de Deus, não? Não, você tem uma incrível capacidade cocriacional. Quando eu falo para você montar aqui, ó, você está co-criando. Você é co-criador da sua própria realidade. Essa é a lógica do vós sois deuses. E essa capacidade aqui se dá com você e todos que para cá vêm em um ambiente hostil. E a gente vem explicando por que ele é hostil, inclusive com a lógica das mitologias. O DNA com problemas, de um criador local com problemas. Ok? Olha o que eu coloco depois, ó. Nível atingido por Micah e por alguns dos projetos dele. Que nível? Atingir essa capacidade cocriacional, fazer com que os filamentos ascendam até a mônada. Vai ter um encontro que eu vou dar no clube de membros, que eu explico um pouco mais isso aqui. Mas muitos avatares enviados e alguns mestres conseguiram isso aqui. E Micah fez isso com parte dos seres que ele enviou e alguns dos projetos dele. Você é ou você pelo menos é parte integrante de um ou de mais projetos dele. E como a gente vai falar sobre esses projetos, vamos dar uma olhada nesses projetos e tentar também abrir o nosso leque para olhar isso aqui com outro olhar. Não com aquele mesmo olhar de sempre, de achar que tudo é exatamente como nos foi imposto por vertentes religiosas, ou como eu li, ouvi até ontem e não me permito modificar. Micah gerou seus projetos em parcerias. Aí vem aquelas muitas parcerias, que algumas eu já citei, outras não. Lembra, o Micah é o responsável, a partir de Mitch-El, pelo genoma Cad-Amon Terra, ou Cad-Amon Urantian. O Cad-Amon, que nós falamos tanto. Mas que não tem só isso, tem o Cad-Amon Félix, que já é o dos Felídeos, de Starré. Então ele fez parcerias com esses outros, como está aqui, ó, como os genomas Felídeo, Cetáceo e os do simbionte. Todos os três eu já expliquei no nível 0. Tá? Algumas coisas não dá para voltar, senão alonga demais a aula. Todos com o Voronandek Starré. Acabei de falar que o Cad-Amon Félix, dos Felídeos, é do universo local de Chinkara, de Starré. Mas esses outros aqui também foram em associação com Starré. Você vai ver com o tempo que a associação de Micah com aqueles filhos paradisíacos todos
ela é muito poderosa, ela é muito forte, mas com esta Ré, ela é muito especial. Você vai entender ao longo do tempo como e por que isso se dá. Todos eles foram revolucionários, inclusive aquele que eu insisto mais com vocês, que é o adâmico Cádiamon, ou Cádiamon Urântia. Um projeto da egrégora do filho primordial, Mitch-Han-El, que eu acabei de falar anteriormente. Beleza? A diferença dos projetos de um para o outro é o DNA múltiplo do nível fractal. Aí já são algumas coisas que você, incluso nesse tipo de projeto, tem e que outros que não fazem parte desse bojo aqui não tem, não possuem. Porque você, com esse seu DNA, que eu venho também trabalhando com vocês há algum tempo, você é capaz de abrir conexão com realidades outras e com a mônada, levando os filamentos, tidos esses filamentos como revolucionários, a fugir da matriz de controle negativo. Vamos ver se você entendeu isso aqui, porque parecem só 3 simples linhas, mas não são. Você, um ser inserido nesse tipo de projeto aqui, de Mitch-Han-El, de Mika, Cádiamon adâmico, o adâmico Cádiamon, dá no mesmo. Você é capaz, do seu nível fractal, onde você se encontra agora, você abre conexão com realidades outras. Por isso que tantas pessoas que nem se dizem médiums, ou nem se acreditam médiums, conseguem entrar em linhas temporais, em realidades paralelas, têm sonhos tão ricos, têm sonhos tão cheios de informações, ou que lidam com esse tipo de assunto num contato pleno com seus mestres, mentores. E aqui, olha até onde você consegue ir, o que não é muito comum para a maioria dos seres. Chegar até a mônada. Você, do seu nível fractal, você fala com sua alma, com seu espírito, com o seu eu sou, e alguns, e aí são poucos, que atingem a sua mônada. Como isso? Não estando tão engolfados pela matriz de controle. Porque você consegue, como um filamento revolucionário, essa fuga da matriz de controle. Isso explica também, e você vai ver esse exemplo talvez em você e alguns à sua volta, daquelas pessoas que não se viciam com facilidade, por mais que a oferta seja poderosa. Que não se poluem com muita facilidade, por mais que a oferta seja poderosa. E aqueles também que entram na matriz de controle e saem com facilidade. Que conseguem se misturar em eventos, circunstâncias ou situações, mas conseguem. Isso é um filamento diferente, de um projeto diferente. E aí vem mais sobre eles, ó. Tais filamentos são controlados apenas por supraconfederação e ordem Voronondek. O seu controle vem de um nível muito mais acima. E escapam ao controle de outros abaixo de 30D. Ou seja, níveis menores que 30D não conseguem influenciar você com facilidade. Ou consegue, mas você escapa. Você está percebendo a abrangência do que eu estou falando? O BS1 que está ligada ao número 1. Está aqui, ó. Tá? O BS1. Eu vou falar desse cara que está na imagem aqui ao lado, ó. Tá vendo? O supercomputador quântico. E que eu associei no texto aqui, ó. Por isso que eu falei para a gente abrir o leque, ó. Vamos tentar enxergar esse nível mônada, que é muito lá em cima, não como um ser, e vamos até ampliar a ideia de só uma consciência, como se uma consciência fosse só, né? A mônada, na realidade, ela pode ser vista como um supercomputador quântico. Tá aqui, ó. Tá na imagem também, ó. E aí, claro que ela é meramente ilustrativa. O que é um supercomputador quântico desse nível? É algo que armazena e avalia dados advindos do complexo cósmico. Qual é o seu complexo cósmico que chega até a sua mônada? Toda a complexidade do seu fractal e dos seus outros coligados, que vão para o nível alma,
que recebe de todas as almas e coligados que vão para o nível espírito, e que faz a mesma coisa daquele nível, que vão para o nível eu sou, e que fazem o mesmo naquele nível, que vão para o nível mundo. Olha a quantidade de informação, de existência, de ser e de projeto que isso gerou. Isso é um complexo cósmico, que só pode ser armazenado e gerenciado por algo do tipo de um supercomputador quântico. Por isso que a tal da ideia da IA, que hoje parece tão moderna, pasmem, para esses seres dessas áreas, para essas consciências, isso é muito antigo. Vários desses níveis são enormes IAs, algumas biológicas, algumas parcialmente biológicas. Beleza? Nosso Kadmon Urantia. Então vamos trabalhar um pouco mais nesse nosso Kadmon que eu já tenho falado. Nosso DNA original, você, de 12 hélices, já vimos isso, lembra? Possui um... Aí vem uma novidade aqui hoje, tá? Isso eu sei que eu não falei para vocês ainda. Você já pode ter visto em algum lugar. São poucas fontes que falam disso, mas eu não tinha abordado isso ainda. Você possui uma coisa chamada táquion de conexão. É um TC. Que equivale àquela 13ª hélice que eu expliquei. Lembra que eu falei que você, que tem 12 hélices, foi trabalhado por Enki Nirin-Saj. Aí algumas fontes falam que é, ou que foi Epimeteu e Prometeu. Tiram Enki Nirin-Saj. Outros falam sobre outras possibilidades, mas houve um momento ali de intervenção, de mudança, de transformação daquele humano que foi virar Homo sapiens sapiens, já como humano adâmico. Então, essa é a 13ª hélice. É um TC, um táquion de conexão. Conectado, ou conectada, se você falar por hélice, a Mika. E as mônadas ligadas à mesma codificação micaélica. Por isso que se fala tanto que você é ligado ao projeto de Mika. Você, dependendo do nível que você alcança, você se liga diretamente a ele. Eu sei que parece muito distante e muito fora da curva, mas você, dependendo do que você faz e como você lida com essa existência, você quebra diversas barreiras que separam os demais níveis dimensionais. E nossos projetos Kadmon, em nossos projetos, há material genético e partes de projetos diretos de Avona, lá do paraíso. Agora sim, agora eu falo lá do paraíso. Com colaboração das muitas ordens. Por isso que eu as chamo aqui no nosso ancoramento. Você percebe por que, que o canal é limitado a esse grupo de pessoas? Esse grupo de pessoas vai ampliar no planeta? Vai. Mas vai ampliar vagarosamente. Que estabelecem parâmetros emergenciais. Quem estabelece? As muitas ordens. Estabelecem parâmetros emergenciais para experienciarem elevada dualidade. É o que você faz hoje. Você, toda hora que recorre a esses seres, você recebe esse auxílio, essa ajuda, que estão dentro desses parâmetros emergenciais, numa transformação da nova era, que faz com que você possa, se você desejar, se você se projetar para, se partir de você, experienciar nessa elevada dualidade, permanecer no planeta quando ele completar a sua passagem para a 5ª dimensão. Porque isso tudo que eu acabei de explicar aqui se resume nessa linha aqui, ó. Quando a 13ª hélice, quer dizer, quando é que você faz isso aqui das linhas anteriores? Quando a 13ª hélice se faz amor incondicional. Então você agora percebeu o que significa chegar ao nível amor incondicional. Quando você utiliza todos os seus potenciais e se permite, se oportuniza esse AI. Isso é tão importante fora da curva que, mesmo em consciências rebeldes,
Porque muitos desses seres podem estar passando por um momento em que eles estão se comportando como esses caras aqui, ó. Consciências rebeldes. Mas se ele tem o táquio de conexão, isso possibilita uma reversão psíquica que os fará atingir a mestria caso ocorra o despertamento. Percebe? Não é assim, né? Não é a força na marra, vem porque tem que ser. Não tem isso. Depende do ser. Você quer despertar? Você deseja abrir as possibilidades? Esse potencial você tem. O BS1, aqui embaixo, ó. Ligado lá em cima ao TC, ó. Esse segredo, que é um segredo entre aspas, né? Ele está alocado no humano adâmico há muito tempo. E eu tenho falado sobre isso, como as mitologias abordam isso, sem que as mitologias falem no táquio de conexão. Sem eles falarem até de Mika. Sem eles falarem no Kadiamon como projeto. Mas lembra que eu falo sobre Pandora? E eu falo que Pandora, antes de ser Pandora, era Kalil Kadiamon. Percebe? Está aqui uma imagem bonita do táquio de conexão, que é claro que é ilustrativa, porque ela é uma partícula que a ciência interpreta como hipotética. Ela admite a existência, mas ela é uma partícula hipotética. E com o táquio de conexão, você faz aquilo que eu li lá em cima para você e anteriormente, ó, acessa outras realidades, outros níveis. E aí você vai lembrar dessa imagem. Eu coloquei exatamente ela na palestra lá do finalzinho do ciclo, que eu chamei de Grande Reset, que já está toda renovada, que continua com essa imagem, com esse assunto, mas que fala sobre mais assuntos. Eu me lembro que quando lancei a palestra, falei que ela era a primeira dessa linha de muitas que viria a ser refeita. Antes das anomalias, ó, tudo que eu falei anteriormente, dos preparativos, dos projetos, desses seres que vêm com TC, tudo foi forjado pela Ordem Santa Esmeralda sob os parâmetros dos filhos paralíticos envolvidos, que eu já falei quais foram, e com informações do banco de dados de Chantar. Lembra que eu chamo de Havana Chantar, um portal? Já falei que lá também tem uma localidade que eles chamam de Havana Chantar ou Chantar. Como você viu anteriormente, muita coisa vem de lá, permitindo a alocação desse táquio de conexão em diversas raças e a possibilidade da ascensão para esses seres, mesmo aos não criados por Mika. Como você viu anteriormente, são associações de Mika em diversos projetos com outros genomas. Então você pode também estar num projeto desse, ou nessa mesma trajetória, sem ser criação direta por Mika, de Mika. Não tem um problema nisso. Mas outros genomas estavam sustentados na energia de seu co-criador de forma egoísta. Aí agora eu estou falando de outra coisa. Já não é mais o genoma que tem TC. Porque esses outros não permitiam e não permitem a conexão com a fonte. Vocês vão associar isso já já. Infelizmente, esse TC, ele foi o estopim das guerras pelo poder de Deus. Aquela guerra do poder pelo poder, que surgiu com a ideia de Enotaki, mas complicou com a participação de Saratem. Ela é uma espécie desse co-criador, é um exemplo desse co-criador, que de forma egoísta não permite a conexão dos seus coligados à fonte. Interprete você a fonte aqui como você quiser. Que não seja a fonte do Pai Amantíssimo, mas a fonte geradora daquele ser, daquele projeto, daquela ideia, que é um pai, que é um filho paralítico. Então, esse estopim se deu porque esses outros seres, ao perceberem que nem todos tinham o táquio de conexão, ou que nem todos eram capazes de acessá-lo, ou de fazer o que ele proporcionava àqueles que têm a possibilidade de com ele lidar, isso gerou guerra.
gerou inveja, gerou ciúme, gerou problema. Gerou, sim, esses sentimentos pequenos em seres que não eram para se comportar de maneira tão pequena. Por conta disso, certos filhos paradisíacos mergulharam. E você já viu comigo esses mergulhos, né? Já falei sobre isso com vocês. E mergulharam abaixo de 12D. Quando você mergulha abaixo de 12, você acaba chegando uma hora em 9. De 9 para baixo é a matéria bariônica. Mergulharam para quê? Para gerenciar seus projetos. E os impérios e anomalias se espalharam, levando Micah a intervir. Essa intervenção de Micah é o que a gente vai começar a ver na próxima aula. Mas para não fechar assim dessa maneira, quero que você lembre desse mergulho, que não lembra para você quando eu falo que Javé cai na criação? Que Prabrajna inicia uma criação, percebe um problema, é sugado pela própria criação dele, que ele projetava, é obrigado a criar o Brahmaloka às pressas, e ele próprio mergulha no Buloka ou Nebadon, e é esse que a gente chama de Brahma, Javé, Alá, Atom, Caos, Kagen, dos Burkima no Sama. Lembra? E essas anomalias que eu estou abordando aqui, e que eu estou explicando aqui no título, e que eu estou ilustrando aqui do lado, que eu trabalhei com vocês, são anomalias que nós sentimos hoje no nosso planeta, mas que se espalham por outras áreas. E eu coloquei ali embaixo, ó, anomalias que são sentidas hoje por nós na Terra. E eu destaquei naquele grande reset uma dessas anomalias, fonte dessa doença do Criador, dessa falha do Criador local, que a gente vem tentando trazer para vocês através das mitologias. Mas observa como, de maneira incrível, ela fecha e ela está presente em muitas outras fontes. Hoje eu vou abrir uma sessão no finalzinho, essa imagem belíssima de um livro aberto, com você contemplando o que pode ser esse enorme mapa sideral. Eu não trouxe um dizer, eu trouxe Siddhartha Gautama, mas eu queria contar para você uma historinha muito rápida de Siddhartha. Siddhartha Gautama é o nosso Buda, e ele sempre meditou muito. Ele esteve no planeta. Mas meditou como poucas pessoas fazem hoje, principalmente no Ocidente. No Ocidente, quase ninguém. Ele meditava por horas. Acreditem, ele meditava por dias. Alguns relatam que Buda meditava por semanas. E ele começava meditando com vários monges à volta, né? E é claro que ao longo das horas, dias e semanas, os monges iam meio que desistindo. Não por erro ou problema dos monges só não, porque realmente, assim como acompanhar Jesus, acompanhar Krishna, acompanhar Sai Baba, acompanhar o próprio Rama, não era tão simples. Krishna e Rama, lá atrás, conviveram com seres que eram híbridos, com seres que eram do Brahmaloka, que tinham outra condição, inclusive orgânica. Buda já convivia com monges humanos. E alguns seres humanos, ainda que adâmicos, não conseguem acompanhar essa persistência, determinação desses seres. E teve um dia que Buda voltou de uma dessas meditações e quando ele olhou à volta, claro que ele já sabia daquilo, mas quando ele abriu os olhos, daquela multidão de monges tinha dois. Sobraram dois monges junto a ele. E ele falou assim: monges, descobri. E os monges pensando assim: nossa, ele vai trazer uma imagem dos páramos do infinito, uma mensagem, um dizer. Ele fala assim: existe muito sofrimento na Terra. Aí os monges se olham assim e falam assim: mas, Senhor, a gente sabe. E até pensaram assim na hora, e
demonstrar essa imagem de pensar assim, você precisou ficar meditando durante semanas para descobrir o que a gente sabe aqui de maneira óbvia? E Buda falou assim para eles: mas vocês não sabem o motivo do sofrimento humano. O que faz o sofrimento na Terra acontecer? O que faz o sofrimento, o que causa o sofrimento, o que gera e o que alimenta o sofrimento é o apego. O apego às coisas, às pessoas e às pseudo-verdades, às imposições de sempre. Aquilo que a gente sempre abraçou como sendo algo irrefutável, imutável, insofismável, inaceitável de falar algo diferente. É a proposta que nós trazemos para vocês no nosso canal. Não se apegue. Tente fazer o que Buda falou. Ser como Buda é muito difícil. A busca do caminho do meio, do reto pensar, do reto viver e do reto agir, tão propalado pela Raometria, na mesma linha do caminho do Buda, não tendo apego. Goste das pessoas. Ame as pessoas. Curta as coisas. Vivencie a existência, mas não tenha um apego que te faça doente ou que te cause sofrimento. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareu. Hareu. Hareu Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Aproveitem os ensinamentos, os conhecimentos aqui colocados apenas como sementes para reflexão. Duvidem, questionem, deixem nos comentários. Na próxima semana, estaremos aqui com a próxima aula, que será, obviamente, a de número 11 desse mesmo nível 1.